Oi gente, a gente é estudante do Campus 8 da UEPB, estamos aqui para gravar o primeiro vlog de Introdução às Ciências da Computação sobre a introdução e história da computação. Meu nome é Marien. Meu nome é Jussi. Meu nome é Elaine. E se você é estudante, já deixa o seu like. E também se ama sua mãe. A computação foi o primeiro grande setor de impacto no mundo. Com a invenção dos computadores eletrônicos na segunda metade do século XX, o mundo finalmente teve o primeiro vislumbre do que seria a mudança global que tanto ansiávamos por ver. A partir da década de 50, a computação teve um status de ciência e se tornando a área do conhecimento que marca a sociedade com influência mundial diária na nossa rotina. A computação foi o primeiro passo rumo ao desenvolvimento de aparelhos tecnológicos de todos os tipos, servindo como ponte entre o homem e a máquina em sua ascensão pelo mundo. Olá pessoal, vou falar um pouquinho sobre a história da computação. A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a habitantes da Mesopotâmia em torno de 2400 a.C. O seu uso original era desenhar linhas na areia com rochas. Versões mais modernas do ábaco ainda são usadas como instrumentos de cálculo. A primeira calculadora inventada foi a Pasqualini, capaz de realizar as operações básicas de soma e subtração. Foi inventada em 1642 pelo filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal, quando tinha 18 anos e trabalhavam com seu pai em um escritório de coleta de imposto na cidade de Rouven. A calculadora analítica totalmente mecânica foi com Charles Babbage que o computador moderno começou a ganhar forma através de seu trabalho no engenho analítico. O equipamento, apesar de nunca ter sido construído com sucesso, possuía todas as funcionalidades do computador moderno. Foi descrito originalmente em 1837, mais de um século antes de qualquer equipamento do gênero tivesse sido construído com sucesso. O primeiro computador eletromecânico, o Z1, foi construído por Konrad Zuse em 1936. Esse engenheiro alemão construiu a partir de hélices que executava os cálculos de dados lidos em fitas perfuradas. Zuse tentou vendê-lo ao governo alemão para uso militar, mas foi subestimado pelos nazistas, que se interessaram pela máquina. Surgimento dos relés. O relé é um interruptor acionado eletricamente. A movimentação física deste interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé, criando assim um campo magnético que, por sua vez, atrai a alavanca responsável pela mudança do estado de contatos. No caso do relé eletromecânico, a comutação é realizada alimentando-se a bobina do mesmo. Quando a corrente originada no primeiro circuito passa pela bobina, um campo eletromagnético é gerado, acionando o relé e possibilitando o funcionamento do circuito seguro. Válvulas termiônicas. No final do século XIX surgiram as primeiras válvulas que foram usadas para criar os primeiros computadores eletrônicos na década de 40. As válvulas têm seu funcionamento baseado no fluxo de elétrons no vácuo, gerando o efeito termiônico, que é o seu princípio de funcionamento. Porém, sua semelhança com uma lâmpada elétrica não é só física. O superaquecimento também faz parte de suas características. Irei falar sobre a primeira geração de computadores. A era da computação moderna começou com a corrida de desenvolvimento antes e durante a Segunda Guerra Mundial, com circuitos eletrônicos, relés, capacitores e válvulas, substituindo seus equivalentes mecânicos, e o cálculo digital, substituindo o cálculo analógico. Os computadores construídos nessa época foram chamados de computadores de primeira geração. Esses computadores eram normalmente construídos manualmente, usando circuitos contendo relés e válvulas. Frequentemente utilizavam cartões perfurados para entrada e como memória de armazenamento. Em 1943, um projeto britânico, sob a liderança do matemático Alan Turing, colocou em operação uma série de máquinas mais ambiciosas, o Colossus, pois ao invés de relés eletromecânicos, cada nova máquina usava 2.000 válvulas eletrônicas. Por coincidência, mais ou menos o mesmo número de válvulas que Zuse propusera para a nova máquina que não lhe permitiram desenvolver. O Colossus trabalhava com símbolos perfurados numa argola de fita de papel.
que era inserida na máquina de leitura fotoelétrica, comparando a mensagem chifrada com os códigos conhecidos até encontrar uma coincidência. Ele processava 25 mil caracteres por segundo. Agora irei falar do ENIAC. Já em 1946 surgiu o ENIAC, computador e integrador numérico eletrônico, projetado para fins militares pelo Departamento de Material de Guerra do Exército dos Estados Unidos da América. Na Universidade de Pensilvânia, era o primeiro computador digital eletrônico de grande escala e foi projetado por John Maltby e Erckert. Erckert era um gênio em engenharia. Quando tinha apenas 8 anos, construiu um rádio a cristal e colocou-o num lápis. Agora irei falar de algumas características do ENIAC. Totalmente eletrônico, 17.468 válvulas, 500 mil conexões de solda, 30 toneladas de peso, 180 metros quadrados de área construída, 5,5 metros de altura, 25 metros de comprimento, 2 vezes maior que Mark I, realizava uma soma em 0,0002 segundos, realizava uma multiplicação em 0,005 segundos com números de 10 dígitos. Só que o ENIAC tinha um grande problema. Por causa do número tão grande de válvulas, operando a taxa de 100 mil pulsos por segundo, havia 1,7 bilhão de chances a cada segundo de que uma válvula falhasse. Além da grande tendência de superaquecer-se, pois as válvulas liberavam tanto calor que mesmo com os ventiladores a temperatura ambiente subia, às vezes até 67 graus Celsius. Então Erckert aproveitou a ideia utilizada em órgãos eletrônicos, fazendo com que as válvulas funcionassem sob uma tensão menor que a necessária, reduzindo assim as falhas a 1 ou 2 por semana. No fim dos anos 50 surgiram os transistores, que foram os principais responsáveis pela evolução da eletrônica na década de 60. São utilizados como amplificadores e interruptores de sinais elétricos. O termo vem de transfer e resistor, como era conhecido pelos seus inventores, e sua miniaturização é a principal responsável pela tecnologia que conhecemos. Assim encerramos esse vlog sobre a introdução e a história da computação, ministrada pelo professor Rafael de Brito Cândido Gomes. Eu, Jússi e as irmãs Marias, agradecemos a todos. E uma perguntinha só para distrair. Que comida tu gosta? Cuscuz. E tu? Cuscuz. Olá, galerinha. Olá, galerinha. Caralho, não sai! Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a história da computação. A primeira ferramenta conhecida para...